8. Gênesis, capítulo de número 8, dando continuidade, meus irmãos, à pregação neste livro, o primeiro livro da Escritura Sagrada. A exposição hoje será em todo o capítulo, Gênesis capítulo 8. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo o bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Nosso Senhor, a Tua palavra, Pai, ela será exposta neste momento. E o meu pedido, Senhor, neste momento é que o Senhor me use. É que o Senhor me use para a glória do Teu nome, na exposição da Tua palavra, Pai. Que apesar das minhas limitações, dificuldades, Pai, eu consiga expor a Tua palavra e que seja clara, Pai. Usa-me com poder e graça. Usa-me com intrepidez e ousadia no anúncio das Tuas verdades, Senhor. Usa-me, Senhor, para o louvor da glória do Teu nome, para o louvor da Tua glória somente na pregação da Tua palavra, Pai. Mas também, Senhor, para a edificação do Teu povo,
que todos aqueles que aqui estão, Senhor, todos aqueles que ouvirão a pregação da Tua palavra, possam atentar para o que o Senhor tem a falar. Que os ouvidos estejam abertos, que estejam atentos, Senhor, à Tua palavra. Usa-me, Senhor, mais uma vez eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, nós chegamos agora ao capítulo 8, que vai nos apresentar verdades tão preciosas acerca do nosso Deus e acerca daquilo que Ele faz em favor do seu povo. É interessante nós percebermos isto, e nós identificaremos isto no texto, depois de passarmos por 2 capítulos, em especial o capítulo de número 7, onde nós contemplamos, ouvimos um pouco acerca de quem o nosso Deus é. E nós vimos que o nosso Deus é, no capítulo de número 7, que Ele é um Deus que é justo, que é um Deus santíssimo e que é um Deus também irado. Um Deus que se ira contra o pecado, um Deus que não aprova o pecado, um Deus que odeia a iniquidade e que, porque odeia a iniquidade e o pecado, Ele é um Deus que pune o pecado. E nós vimos ali que o Senhor puniu o pecado de todo o mundo, com exceção de Noé, sua esposa, seus filhos, as esposas de seus filhos e os animais que na arca estavam. Mas então todo mundo sofreu o juízo de Deus. O juízo caiu sobre toda a terra. Toda a ira de Deus foi despejada sobre toda a carne. O Senhor, o nosso Deus, é um Deus infinitamente santo, justo e muitas vezes também irado contra o pecado. Nós contemplamos isto, meus irmãos, e nós vimos Noé ali sendo preservado com todos aqueles que são seus. E aqui então nós encontramos este capítulo de número 8 e nos deparamos aqui com o Senhor que não vai se revelar agora e aqui, mas como um Deus irado e santíssimo, revelando a sua santidade em despejar a sua ira. Mas nós encontraremos aqui um Deus que se revela como um Deus abundante em bondade, misericórdia e fidelidade para com aqueles que são o seu povo pactual. Para com aqueles que estão em um relacionamento pactual com Ele. Para estes, o nosso Senhor, Ele volta ao seu rosto favoravelmente. Nós encontramos então, meus irmãos, aqui, nesse texto, as seguintes palavras iniciais, do versículo 1 ao 5, quando a palavra do nosso Senhor nos diz: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre os montes de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Vejam só, meus irmãos, o que nós encontramos aqui. O Senhor que inicia no capítulo 8 dizendo: Lembrou-se Deus de Noé. E você então pode pensar assim, mas como? O Senhor se lembrou de Noé? Mas o Senhor não é um Deus que é um Deus conhecedor de absolutamente todas as coisas? Sendo Deus onisciente, um Deus que decretou todas as coisas, Ele não pode jamais, então, se esquecer de qualquer pessoa, Ele jamais pode se esquecer do seu povo, Ele jamais pode se esquecer de nada, porque, afinal de contas, se trata do próprio Deus, não é como nós, que com frequência nos esquecemos de muitas coisas. Você vai entrar no carro, aí depois, rapaz, eu tinha alguma coisa para trazer para o carro. O que é que eu tinha para trazer para o carro? Deixa eu voltar aqui
Aí entra na casa de novo, aí anda um pouquinho, não estou me recordando mais do que era não. Aí você entra no carro, vai embora, depois, lembrei, rapaz, era tábua de passar minha roupa. Eu esqueci em casa. Agora foi tarde, eu vou passar em outro lugar agora. Não tem como voltar mais não. Com frequência nós nos esquecemos das coisas. E o homem é assim, nós somos falhos de fato. Mas de fato, com o Senhor não pode ser assim. Com o Senhor nunca foi assim. Com o Senhor nunca será assim. O Senhor ele não esquece dos homens, Ele não esquece dos seus. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, lembrou-se o Senhor. O que a Escritura está tentando nos apresentar aqui é, na realidade, algo acerca de Deus e do seu relacionamento com o seu povo, numa linguagem que é compreensível ao homem. Trata-se aqui de mais uma linguagem de acomodação, aquela palavra difícil chamada antropomorfismo. É quando o Senhor, Ele, através da sua palavra, tenta nos ensinar algo acerca dele e das suas ações, numa linguagem que se acomode à minha e à sua limitação. Então ele tenta nos apresentar essa ideia de que o Senhor ele se lembrou, como se fosse possível o Senhor se esquecer de algo. Não, meus irmãos. Ele se lembra de tudo. Especialmente daqueles com quem ele está em um relacionamento pactual. Porque, meus irmãos, quando o texto vai falar, lembrou-se o Senhor de Noé, isto aponta para o pacto. Lembrou-se do pacto que fizera com Noé. Por essa razão, ele se volta favoravelmente a Noé. O Senhor, então, Ele é aquele que vai agir, Ele é aquele que age em favor daqueles com quem Ele fez uma aliança. E Ele havia dito, em Gênesis capítulo 6, verso de número 18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E, meus irmãos, o Senhor, quando Ele se lembra daqueles com quem Ele está em um relacionamento pactual, Ele age. Quando ele tem aqueles que são os seus, que estão num relacionamento pactual com Ele, Ele não pode deixar de agir em favor deles. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele vai se voltar para Noé e para com os que estavam na arca. E Ele então deseja fazer com que aquilo que era o seu juízo sobre o mundo cessasse. Noé estava lá há tanto tempo já. E o Senhor então se volta para ele e diz assim, a minha ira já foi despejada. O meu servo na arca está, com quem eu fiz um pacto. Eu vou fazer cessar as águas do dilúvio. Eu vou fazer cessar, eu vou fazer se abrandar a minha ira agora, porque aquele que está sobre a terra, o único e sua família, os animais, eles não experimentarão a minha ira. Ele faz isso, meus irmãos, é interessante o texto nos dizer, o Senhor ele faz isso através de um vento. Ele vai utilizar um vento, ele poderia simplesmente desapareçam as águas. Ou não poderia? Acabou. Desapareçam as águas. Pum, desapareceu a água, a arca está lá, seca. Mas não. Ele decide então se utilizar do vento que Ele mesmo criou, do vento que Ele mesmo ordena e conduz neste mundo. Ele então soberanamente conduz este vento e faz com que o vento afaste as águas que estavam por sobre a terra. Semelhantemente àquilo que aconteceu ao abrir o Mar Vermelho. É o Senhor, meus irmãos, quem faz isso. Ele conduz isso. Então, o que é que acontece? Os dois lugares de onde as águas saíram, como mencionei no domingo passado,
dos céus, com portas dos céus, e da terra com toda a sua força, as comportas dos céus e as fontes dos abismos foram então fechadas pelo próprio Senhor. Ele abriu as comportas dos céus, ele abriu as fontes do abismo. E quem é que fecha? Ele mesmo. Ele vai lá e não continuará sendo despejado. E tudo lhe obedece. Toda a criação e tudo aquilo lhe obedece, porque este é o Rei que reina soberano. E ele não vai deixar de agir favoravelmente aos seus. Meus irmãos, as águas baixando aqui nesta ocasião, pelo próprio Deus, apontam para o abrandamento da ira de Deus causada pelo pecado. E nos revela a verdade de que o Deus que se revelou irado no capítulo 7 é um Deus que não permanece irado para sempre. O Senhor não permanece irado contra o pecado para sempre. Nós lemos isso, inclusive, quando ouvimos a certeza do perdão em Miqueias. Ele não permanece irado. O Senhor, então, meus irmãos, por não permanecer irado, Ele vai se revelar aqui como um Deus que é bondoso e gracioso. Ele vai se revelar aqui como o Salvador do seu povo. Como é bom, meus irmãos, sabermos que o Senhor, Ele não permanece irado para sempre. Que Ele não derrama a sua ira para sempre contra nós, que somos seu povo. Porque quanto àqueles que não se renderem a Cristo, a ira do Senhor cairá eternamente sem cessar sobre eles. Mas aqueles com quem Ele está no relacionamento pactual, de modo nenhum, meus irmãos. A ira do Senhor, a punição, a disciplina do Senhor, ela pode vir sobre muitos de nós, nesta nossa caminhada, nesta nossa peregrinação aqui neste mundo. Ele faz isso para o nosso bem como um pai que nos ama, e Ele pode então estar irado em muitas ocasiões. E Ele pode nos punir. Mas Ele é um Deus que não permanece com a sua ira para sempre sobre nós. Numa ocasião, Ele se volta para nós com graça. Nós podemos, meus irmãos, estar certos disto. Quando a ira de Deus ela vem sobre nós, ou quando a ira de Deus ela cai ao nosso redor no mundo. Como nestes dias que nós experimentamos de pandemia, quando o juízo do Senhor cai sobre um mundo que está fundado e mergulhado em iniquidade. O Senhor é aquele que se revela como aquele que não esquece do seu povo, mesmo quando ele está no meio de dias e períodos tão difíceis, quando a ira do Senhor é despejada sobre o homem. Ele não esqueceu do seu povo ali. Aquele, meus irmãos, que levou ao julgamento, ele é aquele, o mesmo, de quem nós devemos esperar a salvação. É dele e dele somente. Veja, porque você pode pensar, aquele que trouxe a punição, é deste que eu vou fugir. Não, dele veio a punição, deste eu não vou esperar qualquer tipo de socorro para mim. Mas não é assim com o Senhor. Não é assim com o nosso Deus. Ele despejou a ira e Ele estendeu a sua mão graciosa, salvando aqueles com quem Ele estava no relacionamento pactual. Meus irmãos, a verdade é que o Senhor, Ele não abandona aqueles que são seus. Todos nós que estamos no pacto com o Senhor, nós podemos estar certos. O Senhor, Ele não esquece de nós. Pode até parecer, meus irmãos, em algumas ocasiões, que você chega a pensar assim, o Senhor, Ele esqueceu de mim. Talvez Noé, de repente, lá, aquele tempo inteiro, o Senhor não vivia se revelando para Noé o tempo inteiro. Não tem descrição disso. O Senhor chegando assim, Noé,
fica tranquilo. Eu vou fazer com que as águas cessem daqui a alguns dias. Na outra semana, Noé, estou contigo. Fica em paz. Não precisa se aperrear, não. Eu vou agir em favor de você em alguma ocasião. Não, meus irmãos. O Senhor, Ele não faz isso. Ele já havia dito, Ele já havia prometido isto no fato de entrar no relacionamento pactual com Ele. Mas esse Senhor, Ele se volta para Ele e então revela aqui, para Noé e para a sua casa e para nós hoje, o Senhor, Ele não esquece daqueles que são seus. Isso deve nos conduzir, meus irmãos, a confiarmos neste Deus. Isso deve nos conduzir a descansarmos neste Deus. Ele não te esqueceu, Ele não me esquece, Ele não te esquece na tua aflição, Ele não me esquece, Ele nos socorre. E é justamente dele que nós devemos esperar o socorro. Justamente dele. Que vem em alguma ocasião. Mas quando? Quando o socorro do Senhor vem até nós, nós não sabemos. Assim como Noé não sabia, mas teve de esperar pacientemente. O texto continua a partir do versículo 6 nos dizendo: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Então vejamos só aqui o que acontece. Noé está lá, na arca. O Senhor se revela como aquele que vai salvar aqueles que são seus, mas ele ainda está lá. As águas ainda não baixaram. Ele não sabe em que ocasião as águas vão baixar. E então ele vai pensar, como então verificar que as águas baixaram? Noé, então, para verificar se as águas realmente ainda estavam espalhadas por sobre a terra, ele se utiliza de pássaros. Ele então vai se utilizar de um corvo, ele vai se utilizar de uma pomba, para que eles pudessem então ser como que os olhos e as mãos do próprio Noé fora da arca. E então ele solta um corvo que ia e voltava, meus irmãos. E é interessante, o corvo, posteriormente na revelação, se revelará como um animal imundo. Lembre-se, o Senhor, inclusive, já havia separado e falou para Noé, Noé, separe animais puros e impuros. E falamos um pouco sobre o propósito disso e mais à frente falaremos um pouco mais também. O corvo ele era um animal impuro. Um animal impuro, imundo, e que se deleitava justamente naquilo que é carniça e podre. Quando o texto fala, meus irmãos, aqui, o corvo, o qual tendo saído, ia e voltava, muitos vão tentar explicar e dizer o seguinte, olha, o corvo, ele não ia e voltava para a arca. É como se o corvo, ele saísse e ele ficasse indo e voltando ali, por cima da carniça, dos cadáveres ali lançados sobre o mar ainda, sobre a água que se espalhava, cadáveres de pessoas, cadáveres de animais, não é? E então ele vai e fica por ali e não volta, não é? Como que para trazer qualquer tipo de informação para Noé.
Não se encontra esse tipo de realidade. O corvo para Noé aqui, ele não serve ele não é útil para trazer a informação que ele realmente espera. O corvo é um animal que se alimenta de carniça. Coisas podres é o deleite e o prazer dele. Então o que é que acontece? Noé, então, solta um outro animal, e agora uma pomba. Um animal que, inclusive, é símbolo de paz, não é? As pessoas usam a pomba com uma palhinha, né? Uma plantinha de oliveira no bico, como que fazendo referência a esta ocasião aqui. E a pomba, meus irmãos, é um animal que, vai dizer o texto, ele vai e volta. Ele vai e volta, e Moisés, então, faz questão de deixar explícito para nós. Noé até pegava ela com as mãos e acolhia na arca. Ela ia e então não encontrava lugar para pousar. E então ele chegava à conclusão: as águas ainda não baixaram. Vamos aguardar mais um tempo. Então, ainda não baixaram. Vamos aguardar mais um tempo. Até então, meus irmãos, que ela vai e retorna trazendo uma folha de oliveira. Noé rapidamente constata: as águas realmente estão muito baixas, porque a folha de oliveira ela é baixa e as águas certamente estão minguando. Certamente o seu coração começou a ficar na expectativa de descer daquele lugar, porque imagine, meus irmãos, aquele tempo inteiro dentro daquele lugar, com um monte de animal para tudo que é lado. Deve ter sido uma experiência difícil para ele passar aquele tempo inteiro. Não era um homem comum. Mas então, meus irmãos, ele solta ela vai e não volta mais. Isso indica então para Noé: as águas baixaram. O Senhor fez com que as águas desaparecessem. Certamente, meus irmãos, isso deve ter ensinado algo para Noé e isso deve nos ensinar algo também. Vejam, as águas aqui, elas são a manifestação de ira do Senhor. A ira do Senhor está evidenciada e revelada nas águas do dilúvio. As águas baixando, está aqui uma evidência clara diante de Noé. Se realmente as águas minguaram, a ira do Senhor, ela desapareceu de sobre nós. Mas vejam, meus irmãos, aconteceu um processo, e um processo que não foi curto, mas longo. Noé não sabia quando aquilo haveria de acontecer. Mas ele ficou ali, na arca, esperando a ocasião, até que o Senhor, então, fizesse com que aquilo baixasse. Certamente Noé, ele foi alguém que foi experimentado ali na paciência. Porque mesmo estando em meio àquilo que era a ira de Deus, ele estava ali e ele esperou. Ele teve de esperar pacientemente. Até que o Senhor agisse favoravelmente a ele de um modo completo. Muitas vezes é dessa forma que acontece na caminhada de todos nós, que caminhamos num mundo que muitas vezes está sob a ira de Deus. E nós estamos, como que muitas vezes, aguardando em que ocasião o Senhor então tirará de sobre mim aquilo que é a sua ira, ou o seu mal, ou o seu juízo, quando Ele me salvará, quando Ele me livrará deste mal, quando Ele retirará isto que tanto me incomoda, quando Ele me livrará das coisas que angustiam a minha alma e machucam o meu corpo, quando o Senhor agirá em meu favor. Esse pode ser o clamor de muitos. Esse talvez possa ser o seu clamor em algumas ocasiões. Meus irmãos, a realidade é que nós não sabemos. Assim como Noé não sabia, eu não sei. E talvez você não saiba também. O Senhor nos chama então a quê? O Senhor nos chama a sermos pacientes na adversidade. O Senhor nos chama a esperarmos o socorro. Não deste mundo, não dos homens deste mundo, não um socorro que talvez venha da força do nosso próprio braço, mas um socorro que vem daquele que na nossa caminhada muitas vezes é o mesmo que lança sobre nós
muitas vezes, a sua ira e punição e as adversidades que experimentamos. E é também somente dele que nós devemos aguardar esse socorro. Mas vejam, meus irmãos, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. É na ocasião em que Ele deseja agir, então nós experimentaremos aquilo ali. Talvez durante um período curto, talvez durante toda a sua vida. Mas uma coisa nós podemos estar certos e devemos estar certos. Essas aflições virão, as dificuldades estarão conosco, nós não sabemos com certeza quando isso passará, mas deve estar certo que isso passará. Mas não crie expectativa imaginando que isso será nesta vida aqui. Porque muitas vezes, meus irmãos, o que acontece de fato é que o Senhor nos livra. O Senhor nos livra dos nossos problemas, o Senhor nos livra das nossas mazelas, o Senhor nos livra das nossas doenças, o Senhor nos livra de tantos problemas neste mundo, nesta vida ainda, no caso de muitas pessoas. Mas muitos só serão libertos, e talvez isso seja o seu caso, no dia em que o Senhor vier buscar o seu povo. Seja levando você através da morte, que é uma forma de sermos libertos deste mal, deste mundo perverso, ou através do dia em que Ele vier buscar todo o seu povo. Então, meus irmãos, se você enfrenta alguma dificuldade hoje, alegre-se pacientemente no meio da adversidade, na expectativa do grande dia em que o Senhor te livrará plenamente dela. Deveríamos então, meus irmãos, aprender com o que nos diz a Escritura, mas devemos aprender a nos consolar e a sermos pacientes nas adversidades hoje, na expectativa do livramento futuro. O livramento futuro deve trazer para nós hoje consolo, esperança e paciência. Como já mencionei aqui em outra ocasião, de uma criança que ela nasceu com problemas no corpo mesmo, ela não conseguia andar, ela dependia completamente de pessoas para conduzi-la. E uma coisa que ela mais gostava era ver bailarinas dançando, ela gostava de contemplar isto, uma mocinha. E então, determinado dia, o seu pastor, sabendo que ela gostava muito disso, pegou ela com seu irmãozinho e levou ela para contemplar as bailarinas dançar. E então, enquanto ela estava indo, ela falava assim para o irmão dela: meu irmão, que coisa boa! Nós veremos as bailarinas dançar. Como é bom! Ela é feliz demais com isso. Então ela diz assim para ele: mas Cristo é melhor. Cristo é melhor. Porque no dia em que Ele vier, no dia em que Ele virá gloriosamente, Ele me dará novas pernas e eu poderei dançar diante dEle. Vejam só, uma criança de 8 anos, meus irmãos. Ela diz assim: eu não consigo dançar, eu não consigo fazer o que essas bailarinas fazem. Mas eu me alegro hoje, porque eu sei que o Senhor, Ele me dará novas pernas. Vejam como essa criança, 8 anos de idade, ela aprendeu a ser paciente, ela aprendeu a estar alegre no momento da sua aflição, na expectativa de uma redenção e libertação futura. Deveria ser assim conosco hoje, homens e mulheres, velhos muitas vezes, e nós não aprendemos, nós não temos a menor capacidade muitas vezes de conseguir aplicar verdades tão maravilhosas das promessas do nosso Deus futuras para a nossa vida hoje. Devemos, meus irmãos, aprender a confiar no nosso Senhor, que soberanamente conduz as nossas vidas, e Ele então nos fará com que as águas da sua ira, as águas da adversidade, possam minguar. Esperemos então pacientemente. Então o que acontece, meus irmãos? Eles saem da arca.
o Senhor, Ele realmente agiu em favor deles, e então nós encontramos do versículos 13 até o versículo de número 19, a saída deles daquele lugar. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Vejam só então o que acontece aqui. Agora, meus irmãos, está tudo enxuto. Tudo enxuto, exatamente como Noé esperava que estivesse. O Senhor, Ele fez minguar as águas e então agora, o Senhor, Ele vai ordenar que Noé saísse da arca. Noé, sua família e todos os animais. Meus irmãos, Noé, ele se revela aqui como alguém que realmente ele vivia a sua vida numa dependência total de Deus. Total de Deus. Por essa razão, ele não tentou sair da arca sem sua ordem. Você não encontra isso aqui. Por mais que ele tenha verificado, opa, parece que as águas minguaram, vou aguardar mais um pouco, o animal não voltou, mas ele não sai da arca enquanto o Senhor não ordena. Assim, meus irmãos, como ele havia entrado na arca, depois de ouvir a ordem de Deus, da mesma forma, ele só sai da arca após o Senhor falar para ele: Noé, saia da arca. Ele faz isso. Para Noé sair, também os animais todos, e o Senhor vai revelando assim a sua vontade para Noé. O Senhor não determinou para ele o dia em que a sua espera duraria, o quanto tempo, mas ele então agora diz: finalmente, Noé, você descerá daí, finalmente você pisará em solo enxuto. E o que é que Noé faz, meus irmãos? Noé, como homem obediente, ele faz isso. Ele escuta o seu Senhor falar e faz justamente segundo aquilo que o seu Deus o fala. Você pode sair, então. Ele sai tranquilamente. E o Senhor, então, não somente dá esta ordem para ele, saia da arca, e então o Senhor vai mostrar agora neste mundo, que agora floresceu depois de ter sido destruído. Agora nesta recriação, se é que podemos falar assim, vocês vão fazer aquilo que eu ordenei no princípio. Multipliquem-se, povoem a terra. O juízo veio, a promessa de salvação veio, a promessa foi cumprida. Agora vocês têm um lugar novo para pisar, um lugar novo para servir e um lugar novo agora para multiplicar. Por essa razão o Senhor, em sua sabedoria, vai dizer macho e fêmea entrando, macho e fêmea, porque somente um macho e uma fêmea podem procriar. Ele queria fazer com que todos aqueles seres pudessem então povoar a terra. Ele quer fazer toda a criação se espalhar agora
Parece que Noé ele funciona aqui como uma espécie de Adão, aqui agora, né? É Adão que entra lá com os animais, ele dá nome aos animais e conduz tudo aquilo. Agora Noé, agora com os animais, nessa segunda oportunidade dos seres do Senhor serem espalhados pela terra. Mas, meus irmãos, uma coisa que nós devemos destacar aqui é a obediência. A obediência que é requerida de Noé. E que ele, como alguém que estava num relacionamento pactual com o seu Deus, ele não deixa de fazer. Como falamos noutra ocasião aqui, aqueles que estão num relacionamento pactual com o seu Deus são pessoas que se submetem ao seu Senhor e que procuram obedecer às suas prescrições. É justamente assim que andam aqueles que estão num relacionamento pactual com o seu Deus. E a obediência, meus irmãos, a Deus, ela é requerida, ela é exigida de mim e de ti também. E nós somos chamados, então, pela palavra do nosso Senhor, a vivermos segundo aquilo que Ele ordenou e a vivermos segundo as orientações daquele que nos criou. Foi justamente assim que Noé fez. Noé, ele não tentou fazer o que deu na telha, ele não tentou fazer aquilo que ele achava que deveria fazer naquele momento. Noé, ele aguarda a ordem e as instruções do seu Deus para fazer aquilo que ele deveria fazer. Então, meus irmãos, esse mesmo princípio é um princípio que deveria reger a nossa vida também. Nós não deveríamos fazer nada sem antes estarmos certos de que aquilo que faremos é algo que é ordenado pelo próprio Deus, é algo que é fruto das instruções e da vontade do nosso próprio Deus. Deveríamos então, meus irmãos, viver realmente assim, segundo esta a palavra do nosso Senhor, que é a voz de Deus falando conosco hoje. Naquela ocasião, o Senhor disse a Noé: o Senhor não fala mais com você assim. O Senhor não fala mais comigo assim. O Senhor fala conosco através da sua palavra, a Escritura Sagrada. Gênesis e Apocalipse. É aqui, na Escritura Sagrada, que nós encontramos, então, aquilo que o Senhor requer de mim e de ti. É justamente, então, segundo ela que nós devemos viver. Então, meus irmãos, uma coisa que nós deveríamos fugir é de tentar viver segundo a nossa própria sabedoria. E deveríamos, então, procurar viver segundo a sabedoria do nosso Deus, que fala conosco através da Escritura. E como nós precisamos disso, meus irmãos. Como nós precisamos disto, do menor ao maior, da criança ao velho, precisam das instruções de Deus para viver segundo a sua vontade, fazendo aquilo que Ele requer de nós. E nós encontramos essas prescrições na palavra do nosso Senhor. Mas muitas vezes, mesmo sabendo, eu e você, muitas vezes nós nos atrapalhamos e fazemos coisas que não deveríamos fazer. Desordenadamente, muitas vezes precipitadamente, muitas vezes de todo jeito, muitas vezes ignorando até mesmo as ordenanças do nosso próprio Deus. Mas nós sabemos, e muitas vezes até mesmo sabendo o que é certo, nós não conseguimos fazer o que é certo. Mesmo sabendo quem Deus é e aquilo que Ele requer de nós, muitas vezes nós não conseguimos acertar. E por que razão? Talvez porque nos falte não somente obediência e temor ao Senhor, que devem ser marcas evidentes na vida daqueles que servem a Deus, mas também talvez nos falte sabedoria. Talvez, meus irmãos, seja o que mais nos falta. O que mais falta em mim, o que talvez mais falta em você também na sua caminhada, sabedoria. Porque, meus irmãos, como já falei em outra ocasião aqui mais de uma vez, a sabedoria ela é fruto daquilo que nós conhecemos. A sabedoria ela está fundamentada no conhecimento que nós possuímos de algo.
Se nós temos um conhecimento da Escritura Sagrada, a Escritura Sagrada é o nosso fundamento e a sabedoria é como nós conseguimos aplicar essas instruções da palavra na nossa vida diariamente ou na vida dos outros. Como Charnock, um puritano, escreveu, ele vai dizer que a sabedoria é como que a flor que brota do conhecimento, que é a raiz. A sabedoria seria, portanto, a aplicação do conhecimento que nós possuímos. E é justamente assim que nós deveríamos viver. É justamente assim que deveriam viver aqueles que estão num relacionamento pactual com o seu Deus. E o que nós deveríamos, então, além de desejar estar debruçado na palavra, meditando nela, lendo ela, pensando sobre ela, estudando ela, orando a palavra, nós deveríamos também clamar a este mesmo Deus que fala conosco através da palavra, para que Ele nos dê sabedoria. E Ele pode dar sabedoria. Para lá, a própria palavra nos diz, você não pode pedir sabedoria a Deus. E Ele dá. Para que possamos, então, saber como viver neste mundo de um modo que agrade aquele Deus que está num relacionamento pactual conosco, para que possamos viver, então, numa vida de obediência e agradável ao nosso Senhor, como buscou o nosso irmão Noé viver. Então, meus irmãos, nós chegamos à última parte deste capítulo, versos 20 a 22. Quando nós encontramos as seguintes palavras. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver a razão de o Senhor ter providenciado antes do dilúvio a separação de animais limpos e imundos. Eu falei sobre os dois propósitos de animais limpos e animais imundos. E dos animais limpos, meus irmãos, mencionei que ele poderia ser utilizado para alimentação, posteriormente, e o fato de que os animais limpos serviriam para a adoração. É justamente com este propósito glorioso, que é a adoração, que estes animais são preservados. Eles são preservados para este propósito fundamental, que é servir ao Senhor. O que é que foi que Noé, então, fez? Noé, ele então decide, depois de experimentar e ver a ira do Senhor caindo sobre toda a terra, depois de experimentar na sua vida e dos seus a graça salvadora e o socorro do Senhor, ele responde a Deus com adoração. Ele responde ao seu Senhor com louvor, expressando assim toda a sua gratidão ao seu Deus. É exatamente isto que ele faz. E vejam, meus irmãos, a adoração que ele prestou ao Senhor foi segundo aquilo que o próprio Deus, por mais que não tenhamos prescrição tão clara, como o próprio Senhor certamente prescreveu. Porque aquela adoração para o Senhor foi agradável. Agradou a Deus. O Senhor, vai nos dizer o texto, aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Ele aspirou o suave cheiro, é como que o Senhor
ao aspirar, como se fosse possível, né? O Senhor ele não tem narinas, mas aqui está mais uma descrição antropomórfica do Senhor, como que o Senhor respira. E então ele se agrada, e aí a ideia é que o Senhor descansou. O Senhor teve aquele serviço prestado por Noé como agradável a Ele. E vejam, meus irmãos, o Senhor ele não fala isso a Noé. É como o Senhor, entre Ele mesmo, dizendo assim, eu me agradei disto. Eu me agradei desta adoração. Foi-lhe agradável. Meus irmãos, exatamente é isso que nós deveríamos fazer como povo que estava sob promessa de juízo. Que juízo de Deus vê cair sobre um mundo perverso. Nós que escutamos as promessas de um Senhor que viria para nos salvar e nos redimir, deveríamos fazer é adoração. Meus irmãos, aqueles que são alvo da graça salvadora de Deus não conseguem fazer outra coisa senão adorar a este Deus em eterna gratidão pelo seu favor que nos é dado. Se você foi salvo por Deus, o seu coração ele arderá no desejo de adorar a este Deus. O seu coração, ele vai ferver no desejo de estar na casa deste Deus. E você vai desejar ardentemente adorar a este Senhor, não segundo a sua própria imaginação, mas adorar a este Deus de um modo que lhe seja agradável. E como lemos nos nossos padrões doutrinários, o culto agradável a Deus, a invocação desse Deus e tudo mais, nós encontramos prescrito na própria palavra do nosso Senhor. Então é um culto, meus irmãos, segundo Deus, não segundo o que nós achamos que é bom, que é agradável a Ele. O Senhor, meus irmãos, Ele requer de nós, sim, uma conformidade interna do nosso ser, com uma adoração sincera ao Senhor, mas Ele também requer de nós, externamente, uma adoração que esteja de acordo com as suas próprias prescrições. Ele, então, se agradará do nosso serviço. Mas eu quero falar particularmente sobre o seu coração. Você realmente foi salvo por Cristo? Você se deleita nesta adoração? O seu coração, ele se enche de grande prazer e alegria quando você está na casa do seu Deus? Nosso coração deveria estar assim, meu irmão. O seu coração deveria estar assim hoje. Mas muitas vezes o que parece é que nosso coração, ele vai contra aquilo que deveria realmente revelar. Muitas vezes o nosso coração ele está indisposto de vir para a casa do Senhor. Não há alegria. Eu não me acordo animado. Eu não me acordo disposto, feliz, pensando, eu vou à casa do meu Deus. Talvez você não acorde como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Grandemente alegre por poder ir à casa do seu Deus. Muitas pessoas abrem a boca no meio da igreja para dizer assim, eu amo o Senhor. Eu amo a glória eterna. Eu desejo estar nas regiões celestiais com Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essas são as palavras de muitos que dizem aspirar pelo Senhor, pela glória, pelos céus. Mas é estranho quando você contempla isso e você não vê
esta pessoa dedicada à adoração pública a Deus. É estranho você ouvir esse discurso nos lábios e essa pessoa não está envolvida com a adoração pública ao Senhor, como Ele requer na sua palavra, manhã e noite, no seu dia santo, no seu culto santo. Nós não deveríamos abrir a boca para dizer que desejamos estar na glória com o Senhor, se nós não conseguimos e não temos o prazer e a paciência de adorarmos este Deus pela manhã e noite no seu santo dia. Porque, meu irmão e minha irmã, a glória celestial é a expressão máxima daquilo que nós experimentamos hoje, um pouquinho aqui. Se você não tem deleite nessa adoração, como você pode abrir a boca para dizer que se deleitará na eternidade, num culto eterno ao Senhor, num dia do Senhor eterno? Se você não tem prazer num dia, se você não consegue separar um dia, se você não consegue se alegrar em 2 momentos de culto ao seu Deus, como abrir a boca para dizer que deseja adorar Ele eternamente? Não deve ser assim, meu irmão e minha irmã. O nosso coração deve se deleitar neste culto e na expectativa e verdadeira alegria e sincera de estarmos com Ele, cultuando Ele no dia do Senhor eterno, durante toda a eternidade. Porque é justamente isso que desejam e praticam aqueles que foram alvo da mão favorável do Senhor, como nós que fomos salvos. É isso que nós devemos buscar. É exatamente assim que nós deveríamos viver, expressando assim na nossa adoração pública ao nosso Deus. Grande alegria. Grande alegria. Então, meus irmãos, tendo o Senhor lhe recebido esta adoração, que lhe foi agradável, o Senhor então faz uma solene promessa. Mas uma solene promessa que Ele cumprirá. A promessa é: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Mas ele antes diz: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Meus irmãos, o coração do homem continua mau, ele vai dizer aqui. Antes o Senhor destruiu o mundo porque era continuamente mau o coração do homem. Ele vai dizer aqui: não destruirei mais o mundo, porque é mau o coração do homem desde a sua mocidade. O Senhor não destruirá, mas providenciará um meio ou outro para salvar. Mas imaginem o seguinte: porque é mau o desígnio do coração do homem. Se os seres humanos, meus irmãos, se nós fôssemos tratados segundo os nossos méritos, haveria necessidade de um dilúvio por dia, diz Calvino. Diz assim: olha, o homem ele mereceria um dilúvio por dia por causa do seu mal, se fôssemos tratados segundo o nosso mérito. Mas ele então vai dizer: mas o Senhor não destruirá mais a terra com dilúvio. A promessa é que não cairá mais o juízo dele com água sobre a terra. Obviamente, meus irmãos, que não se trata de uma promessa de que não haverá juízo. O dilúvio aponta para o juízo final que aguarda todo aquele que não se render a Cristo. Mas como ele fez aqui, semelhante aos dias de Noé, ele diz: não acontecerá mais. Nunca mais. Ele não vai mais amaldiçoar a terra com dilúvio. A terra já foi amaldiçoada. Mas a maldição do dilúvio caindo sobre o homem.
Ele promete, então, preservar o processo normal, segundo as leis naturais que Ele mesmo estabeleceu. É um Deus, meus irmãos, que providencialmente preservará a terra e sua ecologia até o juízo final. Ele promete isto. Ele promete isto. Vai haver sempre dia e calor, em alguns lugares mais calor, em lugares diferentes, mas Ele vai preservar os dias todos até o grande dia do juízo. Quando já não vai mais ser destruído com água, mas a palavra nos diz, com fogo. A terra será purificada, novos céus e nova terra, onde habitarão a justiça. Meus irmãos, o Deus que promete isto é o Deus que se revelou como Deus, que é um Deus pactual e fiel. É este Deus fiel que fala isso aqui. É Ele, não são palavras de Noé, não são palavras de Moisés simplesmente, mas palavras do próprio Deus. Meus irmãos, neste texto, a fidelidade do Senhor, ela é exaltada, ela é acentuada. E, meus irmãos, a fidelidade de Deus, ela está na base da religião cristã. Como diz Lamentações, capítulo 3, verso 23, grande é a tua fidelidade. Este é o Deus fiel que fala. A fidelidade de Deus para conosco, meus irmãos, tem origem na fidelidade que Ele tem a si mesmo. Então, quando Ele nos faz uma promessa, o seu caráter, ele está em jogo. Quebrar a promessa feita a nós equivaleria a quebrar uma promessa a si mesmo. Porque esse Senhor, Ele é fiel. É o Deus que promete. Ele é fiel. A segunda pessoa da Trindade, Cristo, é fiel. E Cristo, ele revela a sua fidelidade divina. Ele é aquele que, inclusive, em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11, é chamado de fiel e verdadeiro. Ele é aquele que, como diz Isaías, capítulo 43, versículo 3, ele traz justiça com fidelidade. Este é Cristo, fiel tal qual o Pai. Fiel em tudo. Fiel a nós, fiel a Ele mesmo. E este Deus, meus irmãos, é aquele que exige então de nós também que sejamos semelhantes a Ele. A Ele. Ele exige de nós a fidelidade, que fidelidade para Deus é também importante. Ele deseja isso da sua igreja. Ele revela isso, inclusive, quando ele deseja que seja fiel à igreja de Esmirna, em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 10. Nos diz a palavra: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, a fidelidade vertical de Deus para conosco deve nos conduzir à fidelidade a Ele, sobretudo, em toda a nossa vida, em todo o nosso caminhar, mas também na fidelidade horizontal a todos aqueles que estão ao nosso redor, com os quais o Senhor nos concede a graça de caminhar. Seja ele seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu irmão em Cristo, seu primo, seu tio, seu pastor, seu presbítero, diácono, o colega, todos. Porque assim como é fiel o nosso Deus, devemos nós, semelhante a Ele, que é fiel em tudo o que diz e então faz, nós somos chamados a também agir semelhantemente. Deus, Ele é um Deus fiel. Este é o nosso Deus pactual, que age em favor daqueles com quem Ele está
em um relacionamento todo especial, aquele que é o nosso Deus, e nós somos o seu povo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, nosso gracioso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor agiu em favor do seu povo, sempre durante toda a história. Porque o Senhor age em favor de nós. Sobretudo porque o Senhor agiu em favor de nós, resgatando-nos da condenação, salvando-nos em Cristo Jesus, para que pudéssemos então viver para o Senhor, para a glória do Senhor. Especialmente, Pai, na nossa vida diária, em nosso culto diário, mas também no culto público que a Ti prestamos. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos diligentes e a sermos fiéis a Ti, a vivermos, Senhor, para Ti, para o Senhor somente. Sê conosco, Pai, abençoa a Tua igreja. É o que eu te peço, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Convido os irmãos a que se coloquem em pé, para que possamos cantar o cântico de resposta à pregação da palavra do nosso Senhor. Salmo de número 115b. Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os seus deuses vãos, são obras das mãos de homens. Tem boca, não falam, tem olhos cegos, tem ouvidos, mas não escutam. Tem nariz, não cheiram, e as mãos não são capazes de segurarem. Semelhantes tornem-se a eles todos os que os fazem neles confia. Confia, Israel, em Deus, que é teu amparo e escudo. A casa de Arão, em Deus, confia, pois é seu refúgio. No Senhor confia quem tem temor, pois é amparo e escudo. Tem de nós lembrado e dará sua bênção a Jacó e Arão suas casas. Abençoa Deus quem lhe tem temor, assim pequenos e grandes. Sobre vós aumente sua bênção muito, sobre vós e a vossa herança. Bendito
Espírito, sede do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são céus de Deus, Senhor. Aos homens deu ele a terra. No silêncio os mortos não louvam mais, porém a Deus louvaremos. Bendiremos Deus, o seu santo nome, desde agora e sempre. Aleluia. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de te adorar, de prestar culto a Ti na manhã deste Teu santo dia. E desde já, Senhor, te rogamos que nos abençoes com a graça de estarmos mais uma vez aqui, logo mais à noite, na Tua casa, para adorar o Teu nome, Senhor. Conduze-nos para os nossos lares, conduze-nos para onde seremos abrigados, Senhor, e nos traz à Tua casa mais uma vez, porque assim como pela manhã anunciamos a Tua fidelidade, à noite anunciaremos a Tua misericórdia. Abençoa, Pai, o Teu povo, é o que te peço, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. E amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém, meus irmãos. Só ressaltando o fato aqui que temos visitantes bastante hoje, né? Temos bastante irmãos da Central, irmãos que o coração é da Central, mas estão lá nos Estados Unidos, mas estão aqui conosco hoje também, e tantos irmãos queridos, e quero dizer, meus irmãos, que é uma alegria poder ter vocês aqui, o presbítero Célio representando aí os presbíteros e a Igreja Presbiteriana Central do Pará, junto com sua esposa, filhos e tanta gente, e que certamente todos vocês conhecem. É um prazer, uma grande alegria ter vocês aqui conosco. Espero que logo mais à noite estejamos juntos aqui mais uma vez, prestando culto ao nosso Deus. Que Deus abençoe vocês. E um aviso é que teremos uns 10 minutinhos, né, aí de intervalo, pelo menos, e retornamos para tentarmos dar continuidade à nossa escola dominical. Então, já nós retornaremos. Já vou bater aquele sino ali, vou tentar pôr em prática agora.